Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos. Esse é o Devocional Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim. Eu quero convidar você para nessa manhã maravilhosa, nós nos juntarmos aqui para fazermos o nosso devocional. Você está pronto? Eu vou aproveitar para ativar os dados móveis para que não tenha inconsistência. Adriano, você colocou os dados móveis? Porque com os dados móveis ele cai menos. O Wi-Fi às vezes oscila, né? A internet fica oscilando. E hoje nós estamos no grande capítulo 11. Você está com expectativa? Capítulo 11 tem grandes coisas para ensinar para nós nesta manhã. Tá no 11? Ou tá nos dados móveis? Ótimo, tá travando ainda assim. Então vamos nessa. Irmão Sérgio, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos prontos para lermos Hebreus, o grande capítulo da fé. Na verdade, o livro todo é o livro da fé, né? Vai falar sobre a fé, o que é a fé, o que não é. E agora nós vamos entrar naquele capítulo onde ele dá umas definições. Então hoje nós vamos ler, pastor Adriano vai colocar aqui a referência, né, da leitura de hoje. E a primeira coisa que nós vamos fazer é orar. Vamos orar juntos e declarar que o Senhor irá nos ajudar? Vamos chamar, na verdade, pedir ao Senhor. Pai, muito obrigada. No nome de Jesus, eu te dou graças, eu te louvo, eu celebro. Eu me alegro porque o Senhor é bom e o Senhor nunca, nunca nos desampara, Pai. Muito obrigada pela tua bondade misericordiosa, tua infinita bondade. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos provê a nossa vida, que nos sustenta, que nos levanta e que nos mantém de pé. Na tua presença, Senhor, nós nos fortalecemos, nós encontramos o sentido para a nossa vida. Por isso eu te agradeço, Senhor, e te peço, através do teu poder maravilhoso, que é o Espírito Santo, ajuda-nos a entender a tua palavra. Ajuda-nos a compreender, a encontrar formas de aplicar na nossa vida a tua palavra, para que venhamos a colher os resultados da obediência, o resultado de uma vida alinhada, Senhor, com a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque fé tem uma ação correspondente. Nós queremos andar conforme a fé que o Senhor nos deu. Por isso eu te dou graças no nome de Jesus. Amém. Então vamos ler. Eu estou com a versão NVT, uma versão que eu gosto, acho clara e eu acho também segura. E a gente vai ler juntos. Pastor Adriano tá colocando aqui, ó, a referência, tá vendo? Vou fixar aqui o comentário, ou fixar assim esse comentário dele, porque hoje nós vamos ler o 11, do 1 até o 19. Vamos lá? Grandes exemplos de fé. No capítulo passado, nós vimos que lá no final, onde esse capítulo foi dividido, né? Nós vimos ele dividido. Ele disse que, ele diz para a gente ficar firme, ele faz uma advertência. Vocês precisam perseverar a fim de que depois de terem feito toda a vontade de Deus, recebam tudo o que ele lhes prometeu. Aí ele completa, pois em breve virá aquele que está para vir e não se atrasará. Meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não agradarei dele. Não foi assim? Mas nós não somos daqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Aí ele continua assim, grandes exemplos de fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos.
Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou daquilo que se não vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito, embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E, assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala deste modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende sua descendência, concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. É até o 19, nós vamos ler? Aqui, né? É até o 19. Então, até aqui, nós estamos lendo sobre os atos de fé, sobre as pessoas, né, chamadas de heróis da fé. O capítulo ele vai até o 40, por isso o plano dividiu. O plano dividiu, a gente vai ler somente até o 19 aqui, né? E depois, amanhã, ou nós vamos dar continuidade. Então, esse capítulo da fé, ele fala o quê? Que nós vamos perseverar porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Ele diz que não é porque foi prometido e você não está vendo agora que não seja real. Ele começa a dizer que tudo que existe hoje é resultante das coisas que não existem. Que existe um universo paralelo, que esse universo ele é o universo da fé, é a realidade invisível que nós não vemos, mas é real.
Você vê o vento? Você não vê o vento, mas o vento é real. E você só percebe os efeitos do vento. E aí começa a trazer exemplos de pessoas que se posicionaram em fé, para poder ajudar a mim e a você a entender como é que a fé funciona. Dorinha, seja muito bem-vinda, viu? Graça e paz, estou vendo você aqui. E graças a Deus você conseguiu, né? Hoje nós chegamos um pouquinho mais cedo, mas daqui a pouco a gente já conclui. Então, o que é que nós aprendemos hoje? O irmão Sérgio também, seja muito bem-vindo. O que é que nós aprendemos hoje a respeito dessa leitura de fé? O que é que te chama a atenção? O que chama a atenção é que pessoas, diante de uma promessa que Deus falou, diante de algo que Ele colocou, essas pessoas elas aceitaram sem vacilar. Lembra que Ele fala que a gente precisa viver a nossa vida sem vacilar, porque a promessa que Deus deu, Ele vai cumprir? Então, assim nós precisamos perseverar. Ai, mas eu não estou vendo essas coisas que Deus está prometendo. Mas você acredita que elas são reais porque você tem fé. E porque elas estão escritas, porque elas estão ditas por Deus, a gente acredita que assim será, porque Deus não é homem para que minta. Então veja, as atitudes desses homens. Quem mais? Quem primeiro ele falou? Abel. Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim, porque ele acreditou no que Deus falou, né? Porque ele ficou firme naquilo que Deus falou. Então, ele diz que embora há muitos anos Abel esteja morto, o sacrifício que ele fez, muito melhor do que o de Caim, ainda hoje fala. Ainda hoje a gente se lembra, ainda hoje a gente se reporta a ele para falar. Então, pela fé, essas pessoas fizeram essas coisas. Por exemplo, olha o versículo 3. Ele diz: pela fé, nós cremos que o universo foi criado, formado pela palavra de Deus. Nós não acreditamos que o universo foi formado do Big Bang ou que aconteceu outras coisas, alguém formou ou uma explosão da galáxia fez com que o universo aparecesse. Nós sabemos que foi Deus criando pelo poder da sua palavra. Isso é fé. Quem não tem fé vai achar outro argumento, outra explicação, outra justificativa. Mas nós que somos da fé, nós acreditamos que Deus falou, haja luz, e houve luz, não é? Então, a fé a gente não vê, não preciso ver para poder ter fé. Diz que se eu preciso ver para poder acreditar, isso não é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, Abel, ele teve uma atitude muito melhor, né? Ele ofereceu um sacrifício superior ao de Caim porque ele teve fé. Enoque foi levado para o céu sem ver a morte, porque ele viveu para agradar a Deus. Deus falava e ele obedecia, né? Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Então, sem fé, esse é o meu versículo de memorizar, porque na verdade já está memorizado, mas é o de meditar hoje, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz que Enoque foi levado para o céu, nem precisou experimentar a morte, porque ele foi conhecido por viver uma vida que agradava a Deus. Então, como era que ele vivia? Vivia pela fé. Como é que eu vivo pela fé, Natália? Você vai viver de acordo com o que está escrito, de acordo com o que Deus falou. O que Deus falou, eu acredito. Isso é fé. Fé não é uma certeza das coisas que você não vê. Você vê o que Deus prometeu, você não vê, mas você acredita. Então hoje nós vivemos pela fé e ele disse que o justo viverá pela fé. O justo viverá por aquilo que está escrito e por aquilo que Deus fala. Deus não fala com a gente hoje. Se Deus disser assim como falou comigo e meu marido, vão para o Senhor do Bonfim, que eu vou começar uma obra através de vocês lá. E se a gente não tivesse acreditado, a gente até hoje ainda estaria lá no lugar onde nós morávamos. Então nós acreditamos naquilo que Deus falou no nosso coração, não está escrito na Bíblia,
mas ele falou ao nosso coração. Então Deus fala ao nosso coração hoje também. Deus também se posiciona, ele fala coisas comigo e com você. E quando nós acreditamos naquilo que ele fala, a gente dá crédito, isso se chama fé. Aí tem gente que diz, tem alguma coisa me falando, algo aqui. E essa coisa é o próprio Espírito Santo de Deus. E aí, se você der crédito a essa voz, se você der crédito a essa instrução que é da parte de Deus, que testifica no seu espírito, então isso se chama fé. E a gente precisa avançar nessa vida de fé. Né? Ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Tendo fé, acreditando no que ele falou, crendo no que está escrito. Porque tem gente que acredita em Deus, mas não acredita no que ele fala. Acredita em Deus, mas não acredita no que está escrito na Bíblia. Diz que acredita em Deus, mas não acredita no que está escrito. Então ele diz: quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe. Isso é fé, requer fé, porque ninguém nunca vê Deus. Ninguém nunca viu Deus. Como é que eu sei que ele vai fazer? Pela fé. É fé. Eu sei que ele faz. Então, porque ele disse que faz. Tem que crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Se nós buscamos a Deus, mas não sabemos se ele vai querer nos ajudar ou não, isso também não agrada a Deus. A gente tem que ir até ele sabendo, ele vai me ajudar. Ele vai socorrer, ele vai me livrar, ele vai prover, ele vai me curar. Isso é fé. Amém? Eu tô vendo que tá travando um pouquinho, tá? Então, pela fé, esse povo até o 19 viveu a vida que agrada a Deus. E a gente não pode retroceder, né? E a gente não pode desistir. Então, você tem fé? Precisa amadurecer ainda mais um pouco na sua fé? Nós vamos ficar por aqui o texto, mas é preciso que nós venhamos a meditar. Meditar mesmo. Será que eu estou andando em fé? Será que eu só acredito naquilo que eu vejo? Será que eu só acredito que eu sou próspero se eu tiver dinheiro? Será que eu só acredito se sou curado só se eu tiver sem sintoma? Porque quando nós entendemos que nós somos curados, a gente acredita sem ver o sintoma, porque a fé, ela não se baseia no que vê e nem no que sente. A fé se baseia no que está escrito, naquilo que Deus falou. Deus fala na sua palavra que ele já nos curou. Ai, Natália, mas eu ainda sinto essa dor. Pois é, a fé se baseia no que está escrito, não no que sente. Então, se você está dizendo que é curado ou não pelo que sente, isso não é fé. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê e não sente. Vocês entendem? Tem gente que pensa que é mentir e não é. É posicionamento. Eu me posiciono em fé. Eu fico na fé. A fé diz que Deus falou. Agora, a fé não é um pensamento positivo baseado em alguma coisa da sua cabeça. Não. É uma fé firmada no que Deus falou. Deus falou na sua palavra que já nos curou, não foi? Isaías 53 não diz que Jesus já levou as nossas dores e as nossas doenças? Se ele já levou, então eu não preciso receber uma dor, uma doença. Então eu digo, Satanás, eu sei que você é o pai da mentira. Você está dizendo que eu tô sentindo essa dor, mas eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que eu creio. Eu creio que Jesus já levou as dores. Portanto, saia no nome de Jesus. Eu ordeno que você saia, porque eu sou curado. Eu sou sarado. Eu dou uma ordem a toda dor que saia. Satanás, eu não recebo esse diagnóstico, porque Deus falou que eu sou curado. Ele já levou as dores, ele já levou as doenças. Portanto, eu fico com o que Deus falou. Isso é fé. E é isso que agrada a Deus. E por que você se posicionou em fé, e você ficou firme na fé, e você não retrocedeu na fé, aí você vai ver a cura.
se manifestar no seu corpo. Vocês entendem como é? Porque tem gente que é assim, ai, eu não tô curada não, porque ainda tá doendo. Essa não é o posicionamento da fé. Esse não é o posicionamento da fé. A pessoa diz assim, ah, eu fiquei curada, eu recebi a cura naquele dia, mas a dor voltou. A dor voltou por causa da dúvida. Será que eu fui curada? Deixa eu ver. Ah, eu não tô sentindo nada, ou então eu tô sentindo alguma coisa aqui, então não fiquei curada. Vocês entendem a diferença? A diferença é que a gente precisa se posicionar naquilo que Deus falou, e isso é fé. Oi, irmão Alberto, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Regina também, seja muito bem-vinda, viu? Nós estamos no capítulo 11, né? Como vocês podem ver aí na referência, que está fixada aqui, do 1 ao 19. E falando sobre fé, que a fé é a convicção das coisas que a gente não vê. Não, convicção de fatos que se não veem, né? Então, são fatos, são coisas que já aconteceram, que está registrado. Então, a fé, ela não se baseia no pensamento positivo. Ah, não vou pensar positivo, ou não vou pensar negativo, não vou pensar negativo, não vou pensar negativo. Isso é um posicionamento. Tipo, eu não vou falar negativo. Eu não vou falar incredulidade. O que é falar incredulidade? É falar o contrário do que está escrito. É incrédulo, eu não acredito. Tipo, ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito que eu sou curado. Porque está escrito, então você é incrédulo. Incrédulo é o que não crê. Ah, mas a Natália, eu ainda estou sentindo. Mas a Bíblia diz que nós não vivemos pelo que vemos e nem pelo que sentimos. Vivemos pelo que cremos na palavra de Deus, porque está escrito. Então, se está escrito que Jesus já levou nossas dores, as nossas doenças, se está escrito que Jesus diz que nós somos prósperos, então eu não sou pobre, eu não sou miserável, eu não sou coitadinha, eu não sou qualquer pessoa. Eu sou salvo, eu sou justiça de Deus. O Senhor me salvou, o Senhor me curou, Ele restaurou a minha sorte. Então, essa é a minha posição. E aí, quando você vive essa vida, quando você não fala o contrário, você está andando em fé. Você está andando naquilo que Deus determinou, naquilo que Deus já conquistou, naquilo que Deus já providenciou para mim e para você. E isso é fé. Fé é a certeza das coisas que se não veem, né? Cadê o 9? Diz assim. É o 9 que eu disse que nós vamos meditar. Ah, eu acho que eu saí, Hebreus 9, deixa eu ver aqui. Sem fé, ou 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Porque foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, né? Foi assim com Sara, foi assim com quem? Com Noé. Noé acreditou numa coisa que nunca tinha acontecido. Deus disse, aí Noé, faz uma arca porque eu vou destruir a nação todinha, eu vou destruir a humanidade e eu vou fazer chover muito e vou destruir com água todo mundo. Nunca havia chovido na face da terra. E ele acreditou no que Deus falou. Ficou anos e anos e anos construindo uma arca e o povo ria da cara dele e ele dizia, Deus falou, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Até o dia que começou a chover, Deus disse, entra na arca com a tua família. E pela fé, aqui diz, ele condenou toda a humanidade, porque ele obedeceu, porque ele acreditou, porque ele se posicionou em fé. Ele condenou toda a humanidade e salvou a sua família inteira. Se ele não tivesse acreditado que Deus falou, oh, nunca nem choveu, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, sabia? Eu não vou fazer esse negócio não, vou desistir, porque são muitos anos. Porque Deus não ficou falando todo dia para Noé. Agora ele precisou se agarrar àquilo que ele ouviu de Deus. Deus falou comigo. Deus apareceu para mim e disse que vai destruir a humanidade e me mandou construir uma arca. Ele precisou lembrar daquilo, ficar firme naquilo, acreditar naquilo, se lembrar daquilo e carregar aquilo com ele. Então, se Deus falou com você, se Deus disse a respeito de algo, pega isso. Se você sabe que tem convicção que foi Deus que falou, não retroceda.
Não retroceda, porque se você retroceder, ele não se agrada. Ele não se agrada da gente. Então, o nosso desafio hoje é ficar firme. Nossa luta de fé hoje é permanecer firme no que Deus falou. Deus não falou que voltou, Jesus não falou que voltar para nos buscar? Então, ele vai voltar para nos buscar. Não importa quanto tempo isso demore, mas ele vai voltar. Amém? Então, hoje, nós estamos aprendendo sobre o posicionamento de fé. O justo viverá pela fé. Viverá. Ele está falando de uma vida baseada na fé. Abraão, ele disse para Abraão, Deus, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele nem esperou Deus dizer qual era o lugar. Ele se levantou e foi levando sua família, né, sua esposa, seus filhos, e levou até o sobrinho Ló. E foi para um lugar e ficou lá esperando, como peregrino, morando em barraca, esperando Deus dizer qual era a cidade, qual era o lugar. E aí Deus falou, olha, tá vendo essa cidade aqui, essa região? Até onde os seus olhos chegarem, eu vou te dar por herança, a você e a sua descendência. Mas ele sabe o que aconteceu? Ele morreu. Crendo nessa promessa, ele nem chegou a receber, a desfrutar, morreu antes disso, mas a descendência dele herdou. E olha nós aqui, né? Os descendentes de Abraão, os descendentes da fé. E nós estamos a caminho da nossa herança celestial. Ele disse, serão numerosos os teus filhos, serão tantos como a areia da praia, serão tantos como as estrelas do céu. E ele acreditou, e porque ele acreditou, ele agora se tornou o pai da fé. O pai daqueles que têm fé, né? Então, irmãos, hoje nessa manhã nós estamos aprendendo sobre nos posicionar em fé. Não retroceda do que Deus falou, não desista, porque se Deus falou é assim que será. E ele disse que se a gente retroceder da fé e a gente decair da fé, a gente olhar para trás ou recuar do que Deus falou, a gente não está agradando a Deus. Então, eu quero me lembrar de permanecer firme todos os dias. Deus falou, Deus falou, vai acontecer. Deus falou, eu não desisto. Se Deus falou, eu acredito. Se Deus falou, vai ser assim. Não importa o que eu esteja vendo, o que eu esteja ouvindo, parecendo que acabou tudo, não. Se Deus falou, não importa, vai acontecer alguma coisa, mas vai ser do jeito que Deus falou. Amém? Esse é o posicionamento da fé. Isso é o que você também é convidado a refletir um pouco mais. Pega um versículo desses e fica meditando durante o dia. Vai trabalhar, vai resolver as coisas do dia, mas fica lembrando do que você leu. O que é fé? Se você pega um versículo desse, bota na sua mente, escreve, coloca na tela do celular, escreve no post-it, coloca na parede, para você ficar meditando naquele versículo durante várias horas do dia, porque assim você vai fortalecer sua fé, você vai edificar sua fé. Tá bom? E amanhã a gente se encontra para dar continuidade a esse, tá bom? A gente se vê amanhã no nome de Jesus. Tô achando que tá travando bastante. Mas amanhã a gente se encontra no nome de Jesus, se Deus assim nos permitir. Beijo, gente. Vejo vocês amanhã. Não retroceda da fé. Continua meditando nesses versículos, porque Deus vai acrescentar a sua fé. Amém? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Alberto. Excelente dia para todos vocês. Também que vocês possam crescer, avançar na fé e não retroceder. Não retrocede. No nome de Jesus.